Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES, primeira fase de 2024.1. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocado aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 42 diz o seguinte: uma carga elétrica positiva Q, de massa desprezível, movimenta-se em trajetória retilínea com velocidade constante de módulo V, quando penetra em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de módulo E e um campo magnético uniforme de módulo B. Observa-se que, após adentrar na referida região, a carga segue seu movimento sem nenhuma alteração de sua velocidade, ou mesmo em sua trajetória. Assim, pode-se afirmar corretamente que, item A, os campos E e B são perpendiculares e o módulo da velocidade V da carga pode ser dado pela razão E sobre B. B, isso é possível pelo fato de não existirem forças atuando sobre a carga Q. C, os campos E e B são paralelos, porém em sentidos contrários, de forma que se anulam. D, os campos E e B são paralelos e o módulo da velocidade V da carga pode ser dada pela razão E sobre B. Pessoal, percebe que esse tipo de questão aqui a gente vai ter que fazer análise item a item, beleza? E aí, pessoal, se você observar pela leitura dos itens, de cara a gente já pode cancelar aqui exatamente o item C. Robson, por que a gente já pode anular o item C? Porque, gente, o campo elétrico ele não anula o campo magnético. O campo elétrico ele é associado à carga, o campo magnético ele é associado ao ímã. Então significa dizer que a gente não pode ter exatamente essa anulação. E aí agora vamos analisar então item a item. Olhando primeiramente para o item A, ele fala aí que se os campos E e B são perpendiculares entre si e o modo da velocidade V da carga pode ser dado pela razão. Então seria isso verdade? Realmente, se a gente pegar aqui a velocidade, ela vai ser dada pela razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Vamos verificar aqui, beleza? Na questão, percebam que ele falou que a velocidade da carga, ela é V. E ele menciona também que a carga elétrica em questão, ela é Q. Ou seja, aqui nós temos uma carga elétrica e ela é positiva, de módulo Q. Então, Q maior do que zero. Aí, o que vai acontecer? A velocidade, a gente já sabe que ela tem que ser constante. Isso aqui é uma informação que nos garante o quê? Que pela primeira lei de Newton, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante, não é verdade? Então, se o corpo está com velocidade constante, o somatório das forças que atuam, ou seja, a força resultante sobre o corpo, ela tem que ser nula. E aí, o que eu vou considerar aqui na questão? Eu fiz o esqueminha aqui, como você já pode perceber, e eu já fiz o esqueminha tomando como base uma certa ideia. Primeiramente, a ideia é o seguinte: o campo magnético que atua aqui nessa carga, ele vai ser entrando no plano, tá? Vou considerar aqui o campo magnético entrando no plano. E aí o que acontece, pessoal? A velocidade dessa carga vai ser representada por esse vetor V aqui. Esse vetor velocidade, como ele fala no problema que ele não sofre nenhuma alteração, a velocidade permanece a mesma e ele não vai ter uma mudança em sua trajetória. Ele permanece com a mesma trajetória durante todo o trajeto. Então significa dizer que se eu considero ele indo nessa velocidade para cá, que no caso de vocês para a esquerda, então ele vai permanecer com a mesma velocidade durante todo o processo. E aí o que vai acontecer que a gente vai ter que frisar? A força resultante que atua então nele tem que ser zero. Só que aqui, como tem um campo magnético, eu posso ter uma força magnética. Então a gente utiliza, pessoal, exatamente a regra da mão esquerda, onde nós temos o dedo indicador é o campo magnético, o polegar é a força magnética e o dedo médio é exatamente a velocidade. E aí, quando a gente posiciona desse modo, nós vamos ter a velocidade apontando para um lado, o campo magnético no sentido que eu estou fazendo, já que a tela está aqui à minha frente do computador, então significa que o campo magnético está entrando no plano. E a força magnética, então, vai ser exatamente para baixo. Então, aqui nós vamos ter aqui para baixo exatamente a força magnética. Como ela tem que ficar nula, né? A força resultante tem que ser nula, então significa que eu tenho que ter alguma força no sentido contrário. E a força que vai atuar aqui no sentido contrário vai ser exatamente a força elétrica que vai atuar nessa carga. Se a força elétrica é para cima, o que isso significa dizer? Que aqui em cima, como a carga ela é positiva, ela está sentindo atraída a parte superior da página. E aí, se ela está sentindo atraída, então significa dizer que aqui em cima só pode ser
negativo. Se aqui é negativo, né, aqui no caso, a gente pode dizer que aqui embaixo vai ter que ser positivo, porque aí ele pode estar dizendo que a carga está sofrendo uma repulsão com a parte inferior ou uma atração com a parte superior. Então, pessoal, significa dizer que se embaixo a carga é positiva, então eu vou ter aqui para cima exatamente o campo elétrico, que ele sempre sai da carga positiva em direção à carga negativa. Aí agora, como a gente já sabe, força elétrica é igual a força magnética. Já provamos que eles são perpendiculares, né? Porque eu tenho o campo magnético entrando e tenho o campo elétrico subindo. Então a gente já prova que eles são perpendiculares entre si, que é a primeira coisa que é falada aí no item A. E agora a gente já sabe que a força elétrica é igual à força magnética. Aí agora a gente vai pegar a relação da força elétrica, que envolve campo elétrico. Lembrando que a gente tem que demonstrar se isso aqui é verdade. A razão entre campo elétrico e campo magnético realmente resulta na velocidade. E aí a gente pegando a fórmula da força elétrica, que é o E multiplicado por Q, é igual aí a da força magnética, a gente tem que pegar que associe também a velocidade, além de ter o campo magnético. Aí a gente pode usar aquela fórmula quero você bem sempre, tá? Ou seja, campo magnético multiplicado pelo módulo da carga vezes a velocidade multiplicado pelo seno do ângulo. E aí que ângulo é esse? O ângulo formado entre os vetores campo magnético e vetor velocidade. E a gente já sabe aqui no nosso problema que o ângulo formado entre eles é exatamente de 90 graus. E aí quando a gente substituir já pode começar a brincar aqui do cancelar, né? A gente pode cancelar a carga de um lado com a carga do outro. E aqui no lugar do alfa vai ficar o seno de 90. Então nós vamos ter que o campo elétrico é igual ao campo magnético vezes a velocidade vezes o seno de 90 graus. E aí a gente já sabe, né? O seno de 90 vale quanto? Vale 1. Então significa dizer que nós vamos ter 1 vezes V, que dá o próprio V. E aí o campo, como a gente quer saber o V, o campo magnético está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, que a velocidade vai ser o campo elétrico dividido pelo campo magnético, como queríamos mostrar. Beleza aí, gente? Então, olha só que legal. Com isso, a gente já pode observar que, de fato, o nosso item correto é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Percebo que a gente relacionou aí força elétrica com força magnética. A UES adora relacionar 2, 3 assuntos dentro de um mesmo problema, o que aumenta, de fato, a dificuldade da questão. Então, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!